Saudações a todos aí que nos acompanham, né? Aqui mais uma vez, meu irmão Hélio Silva, tá? Divulgando uma excelente obra. Eu quero falar com vocês hoje sobre esse livro aqui, A Bucha, tá? É um livro de fácil leitura, né? 170 páginas, um bom acabamento. Independente disso, tá? É uma obra praticamente rara. Ela foi reeditada pela editora A Trolha e ela está com seu relançamento pelo Círculo do Livro, né? Onde a maioria de vocês já estão inscritos, tá? Quem não estiver inscrito, depois eu vou deixar o telefone aí embaixo. Na condição de maçom, eu posso dizer para vocês que a Bucha, ela foi uma instituição precursora da maçonaria, pelo menos no Brasil, tá? É um tema desconhecido da maioria dos brasileiros, da maioria dos maçons, inclusive, né? A Bucha trata-se de uma organização secreta com origem na Alemanha, que se instalou no Brasil, principalmente nas faculdades, inicialmente na Faculdade de Direito do, do Largo São Francisco, em São Paulo, tá? Ela tinha vários objetivos, várias frentes de trabalho, mas para nós o que interessa é que ela se assemelhava muito às ordens iniciáticas, ela era uma ordem iniciática, inclusive. Os seus membros eram chamados através de um convite, eles tinham a vida deles totalmente vasculhada antes de entrarem para a bucha, né? E dentro da organização existiam segredos, muitos dos quais até os dias de hoje não foram não foram ainda entendidos ou não foram ainda conhecidos. O que eu posso dizer para vocês é que ela se assemelha muito à organização chamada Skull and Bones, que tem muita influência nos Estados Unidos, né? Da qual muitos presidentes americanos e outros dignatários pertenceram. Então existe no mundo essa tendência de organizações que nascem dentro das universidades, tá? A Bush ela foi fundada no Brasil pelo Júlio Frank, que é um judeu alemão, tá? Inclusive o túmulo dele está no pátio interno da Faculdade do Largo de São Francisco de Direito para visitação pública, mas poucas pessoas se interessam porque as pessoas não têm esse conhecimento. Este livro aqui, ele não traz apenas a história da bucha, né? O nome dela em alemão era Burschenkraft, né? E no Brasil, como era complicado falar, esse termo ela virou bucha. Ela não traz apenas a história da bucha, ela traz apontamentos de inúmeras outras organizações secretas que existiram no Brasil e algumas existem até hoje e nós não temos conhecimento. Nós só ouvimos falar de maçonaria, nós ouvimos falar quando muito de Ordem Rosa Cruz, de Ordem Martinista, de Cavaleiros Templários, mas tem muito mais organizações secretas no Brasil e no mundo, né? Que nós pouco temos conhecimento. Então, lendo esse livro, você vai ter conhecimento dessas organizações, como é o ritual delas, quais são os sinais, toques e palavras que eles usam na sua identificação entre seus membros. Vocês vão notar que algumas delas têm muita semelhança com a maçonaria e vão notar que outras também não têm nada de semelhante com a maçonaria, a não ser os segredos de cada um dos graus e os juramentos de não revelar. Para vocês terem uma ideia, os membros da bucha tiveram participação em vários antecedentes históricos, né?
juntamente com a maçonaria, é claro, né? Elas andavam par e passo, tá certo? Muitos membros da Bush acabaram indo para a maçonaria e não se tem registro de membros da maçonaria que prestaram serviço ou foram aproveitados pela organização chamada A Bucha, né? Ela teve uma participação muito grande no Brasil Império, no espírito liberal também, né? Teve várias questões religiosas, onde a igreja, ao mesmo tempo que se batia contra a maçonaria, descoberta a bucha, também se batia com os membros da bucha, pedindo inclusive a excomunhão deles, né? Então essas foram chamadas as questões religiosas. Foram três questões principais e vocês vão conhecer aqui nesse livro. Nós tivemos também a bucha com as questões militares, né? Eles se batiam muito com as questões militares, né? Os abolicionistas, muitos membros da bucha eram abolicionistas, não é? Não foi só a maçonaria que lutou por isso, né? E também esteve envolvida na questão republicana com os seus membros, né? Ajudando na instalação da República, na primeira República do Brasil, substituindo a monarquia, né? Então essas e outras histórias interessantíssimas, né? Além dos rituais, o interessado em história, história de maçonaria, história de organizações ocultas, vai encontrar aqui. Excelente leitura, eu faço questão que todos vocês tenham, né? Eu estou relendo nesse final de semana, estou relembrando muitos fatos aqui importantes e por isso eu estou recomendando para vocês. Adquiram os seus, me parece que nós não temos aí muitos desses exemplares, tá? E ele vai esgotar e vai se tornar raro novamente. Tenha o seu aí na sua biblioteca, leia, use como fonte para suas consultas. Para você que se interessa, né, na parte histórica da maçonaria, na parte ritualística da maçonaria e de outras organizações, enfim, para você que pensa em crescer dentro desses mistérios, tá aqui. É uma ótima recomendação e boa leitura para vocês. Uma boa semana para todos aí. Que o grande arquiteto do universo nos abençoe a todos, né? E que assim seja, tenho dito.